Muito bem, este é o Mais Brasil. E você ouvindo aqui a nossa querida amiga Nazaré cantando conosco. Deus te abençoe, Nazaré Araújo. Amém. Eu escuto o Davidson cantar, eu escuto você cantando. Eu falo assim, gente, até ontem eu achava que eu era cantor. Mas tá bom. Que é isso, todos nós somos ricos nos dons, né, que Deus nos deu. Amém, minha irmã, obrigado por... Amém. Vou Senta voltar. aqui, não. Senta aqui conosco, vamos conversar um pouco. Você, antes da gente continuar conversando com a nossa amiga Lisley Brown, a gente está falando sobre as fases do desenvolvimento humano. Se você perdeu a primeira etapa, nós falamos um pouco da infância e a gente continua um assunto de extrema importância. Vamos dar continuidade aqui, mas eu queria perguntar para a Nazaré, como é que chama o trabalho novo seu que você está trazendo para a gente? É o primeiro, É o primeiro, né? Mas é novo. O primeiro. Foi mais de 5 anos. O que, CD? De tempo de produção. Acredita? Já tinha gravado há mais de 5 anos, eu falei, eu sou um cara desatualizado, meu Deus. Não. O CD, ele foi muito vivido. Por isso que é tão forte o tema substancial, porque é um tema, não é uma música. É o título que engloba o CD, né? Substancial significa essencial, a busca do essencial, a busca do centro, que é Deus. Então o CD foi muito vivido. Ele foi produzido durante 5 anos, mais ou menos, isso. E nós vivemos cada música do CD. Então é o primeiro trabalho, mas para quem não me conhece, eu já tenho um pouquinho de estrada na renovação carismática, né, dentro da igreja. Já faz uns 17, 18 anos que a gente está nessa missão. Antes mesmo do teu CD sair, a gente vira e mexe, acompanhava aí as tweetcans. Nós já fazíamos que missão. Você fazia muita coisa também na internet. A gente já fazia missão antes de lançar o CD. Na promoção do Twitter de hoje mesmo, viu, né? Vai dar problema, porque todo mundo vai querer demais esse CD. Ave Maria. Vai dar problema. Resolva esse problema. Quem não Deus, puder, aonde encontra o seu CD para... Em todas as lojas, Canção Nova, e no Porta a Porta, também da Canção Nova. No CD, eu acho que Megastores, eu acho que você acha também. E no site, www.cançãonova, é isso? Isso, não. Cançãonova.com. No Da Vida Canção Nova, você liga e você pode adquirir. Muito bem. Lisley, tá gostando? Gostando da música? Voz bonita, né, Lisley? Não, estou impressionada com a voz dela. Muito linda. Estou adorando. Para mim é um prazer. Eu estava falando para ela aqui, né, no backstage, que a fonoaudiologia estuda também psicologia, né? E eu me encanto, gosto muito de estudar sempre psicologia. Então eu estou aprendendo muito. A Lisley, que é psicóloga, psicanalista, está conversando um pouco conosco sobre essas fases do desenvolvimento humano. Eu queria perguntar, a gente estava falando sobre as fases da infância, como que a gente... com uma, vamos dizer assim, uma estimulação adequada, um estímulo adequado, a gente pode facilitar esse desenvolvimento das crianças? Eu acho que na época que a gente vive, não se trata mais de uma estimulação adequada. As crianças já estão hiperestimuladas, tanto pela mídia, pela TV, pela sociedade, né? É uma sociedade que traz muitos estímulos de todas as ordens. E isso já afeta o desenvolvimento e acelera o desenvolvimento das crianças. O Aprendem muito rápido as coisas, né? Eu gosto sempre de retomar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá tem as garantias fundamentais para a vida da criança e do adolescente. E são direitos como saúde, educação, lazer, a dignidade, o respeito. Isso que uma criança precisa para que ela se desenvolva em sua plenitude, que se desenvolva com proteção e que ela possa extrair o máximo de cada fase da vida. Viver na intensidade, viver bem, né? É importante, a gente está no Brasil, nós não temos uma infância, nós temos várias infâncias. E o desenvolvimento, o que ele traz, as teorias de desenvolvimento, por mais que não falem a mesma língua na psicologia, são várias teorias que tentam explicar como o ser humano se desenvolve. Nenhuma teoria esquece que o desenvolvimento não é genético apenas, ele é social. Ele é fruto de uma interação do ser humano com a sociedade, na classe social onde ele vive, na cultura, na língua em que ele se insere. Então, é importante a gente lembrar das crianças que, por não poderem ter a sua infância, têm que trabalhar muito cedo, ou às vezes assumir o papel de cuidador de uma casa, e elas são privadas e da infância elas já têm que assumir uma postura de adultas. E isso, essa hiperestimulação, é uma violência. Com certeza, a gente vai ver um outro VT que fala sobre essa fase do desenvolvimento agora na adolescência. Vamos conferir com a gente.
A adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Com isso, essa fase caracteriza-se por alterações em diversas transformações corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. A Organização Mundial da Saúde define os limites cronológicos da adolescência como um indivíduo que se encontra entre os 10 e 20 anos de idade. Gente, olha só, estava até comentando aqui sobre os 10 aos 20, né? Enfim, vamos falar sobre o adolescente, né? Adolescente, quando fala de adolescência, sempre tem aquela, né, a fase da, como é que eles chamam? Aborrecência, que eles costumam dizer, né? Que é feio, né? Que é horrível isso, mas enfim, é o que as pessoas muitas vezes colocam como uma fase problemática. Como a gente pode fazer de forma saudável, até mesmo o diálogo entre os pais com os adolescentes, que muitas vezes se distancia nessa fase? Acho que o primeiro ponto é entender o que vive um adolescente. Aborrecente não é à toa, mas eu vou fazer a defesa, porque é a fase da vida que eu mais gosto, e eu trabalho com adolescente há muito tempo, e eu aprendo muito com eles. Assim. Acho que esse é um primeiro passo, os pais entenderem que eles têm o que aprender com seus filhos, principalmente na adolescência. O adolescente, ele está numa fase transitória, uma fase de transição, ele vai se tornar um homem ou uma mulher, e isso requer dele muito esforço, muito trabalho subjetivo, requer que ele se repense como um ser humano, porque os ideais da infância já não servem para que ele se relacione com o mundo. Ele não pode mais contar apenas com a mediação dos pais para se desenvolver socialmente. O adolescente, ele sofre diante das mudanças do corpo, que chegam de surpresa e chegam... É um bombardeio, né? É um interno, bombardeio. E aí recebe o bombardeio externo, que é a sociedade, que eles têm que se posicionar de uma forma diferente de quando eram crianças. É onde a maior parte das vezes acontece nas escolas o bullying, também acontece a maioria das vezes na adolescência, né? Porque tem vários caracteres que são desenvolvidos, né? E o desenvolvimento ele é subjetivo, ele é de cada um. Então, as diferenças no desenvolvimento de cada um, às vezes, causam constrangimentos, né? Desde a infância até a adolescência. Ô Liz, a gente vê hoje até adolescentes procurando clínicas de estética, até para fazer cirurgia plástica para um nariz, ou para seios, ou para outras partes. E isso é uma consequência de toda uma informação que vem, você precisa ser assim, você tem que ser assim, de uma cobrança externa que arrebenta com esse desenvolvimento, não é? Essa cobrança, ela permeia todo o nosso desenvolvimento hoje. Nós vivemos numa sociedade do consumo e uma sociedade que preza pela juventude e que o padrão estético de um ser ideal é a beleza e a juventude, determinada beleza e ser jovem. Então, ninguém quer envelhecer e as crianças querem ser bonitas também. Hoje a gente tem alguns teóricos que dizem que a adolescência está chegando antes da puberdade. Se você observar nas redes sociais, as crianças de 7, 8 anos já tirando fotos com poses femininas, sensuais, assumindo já uma outra posição que não da infância. Me tira uma dúvida, sempre foi essa faixa etária, dos 10 aos 20 anos, adolescência? Eu estava aqui até conversando com o Léo, que essa faixa etária ela não tem muito uma concordância, uma opinião única. A Organização Mundial da Saúde estabelece que a adolescência é essa segunda década de vida, então, dos 10 aos 19. Mas no Brasil, perante a lei, um adolescente vai de 12 a 18 anos. Entendi. Bom, a gente falando agora dos adolescentes, tem um outro VT que nos fala também sobre essa fase de desenvolvimento na fase adulta. Vamos ver. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade. Aqui, a mudança que ocorre na adolescência já se estabilizou e a responsabilidade aumenta bastante. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos. Ser adulto é fazer parte de um grupo que se desenvolve em torno dos conceitos de responsabilidade e assertividade. Ser adulto, aí acabamos de ouvir, responsabilidades, né, realizar projetos, e quando esses projetos não acontecem, entra aí a frustração, entra aí a cobrança. O que isso pode implicar?
Com certeza, a frustração ela faz parte, né, do desenvolvimento humano. Não existe vida sem frustração. Isso nunca vai ser eliminado da nossa existência, mas sim a forma como a gente reage às frustrações que a vida nos impõe. Mas a sociedade na qual a gente vive, ela tem uns ideais modelo de realização, como homem, como mulher, que são bem inatingíveis, né? Verdade. É o carro do ano, a melhor escola, que é a mais cara para os seus filhos, um cargo para você ser promovido, que você tem que dar tudo de si ao trabalho e pode não conseguir esse cargo nunca. São ideais do consumo, né, da lógica capitalista, que eles facilmente desembocam numa frustração. O que eu acho que é importante para a gente se desenvolver como adulto, desde a juventude, é que a gente possa se reconhecer nos nossos projetos de vida. E se reconhecer, sentir que esse projeto é nosso. E não do meu pai, e não daquele tio que financia os meus estudos. E não apenas por uma sociedade que tem expectativas, seja ela qual for. Sempre haverá uma pressão social e uma forma de se desenvolver X ou Y, mas que a gente possa se interrogar sobre o nosso próprio desejo e a nossa própria forma de obter satisfação na vida. Isso é muito importante. Muito bem, estamos falando aqui sobre as fases do desenvolvimento humano, assunto que dá pano para manga, e Lisley está conversando com a gente sobre isso tudo, e Nazaré Araújo está brilhantando o programa, cantando pra gente. Vamos encerrar o nosso segundo bloco cantando pra gente mais uma canção, e você não sai daí, daqui a pouco tem mais Brasil pra você, continuando. Em teu altar eu quero estar, com meu coração te louvar e agradecer por meu viver. Sei que estás a me olhar e me ajudará a seguir pela fé. Eu te adoro, Senhor, soberano tu és, Rei dos reis e meu Deus, majestade, estou aos teus pés. Quem julgará